Bom, boa noite a todos. A gente está começando agora um bate-papo. Oi, Mariana. Eu sou a Paula Vilela, sou médica. E o Espaço Afluente me convidou hoje para falar sobre ressignificar a morte. E o bate-papo vai ser com a monja Tenzin Nandro. Então, o Espaço Afluente é um espaço de coworking que fica no... Conectando. Gente, eu estou aqui em Visconde de Mauá, estou no melhor internet que eu poderia estar. Então, se cair, eu volto, tá bom? Bom, bem-vindos. Boa noite. Luluta, bem-vinda. Cris, bem-vinda. Jeane, bem-vinda. Então vamos entrando. Eu sou a Paula e a gente vai ter um papo super bacana hoje com a monja Tenzin Nandro. Oi, Sônia! Boa noite! Tia Elô, bem-vinda! E eu quero agradecer ao Espaço Afluentes que fez esse convite. E o Espaço Afluente é um espaço de coworking situado no centro da cidade, no Rio de Janeiro. E também promove palestras e cursos sobre cultura, desenvolvimento pessoal. E hoje a gente vai ter um papo com a monja. Daqui a pouco ela está entrando. Então, é uma monja budista brasileira que tem uma história super interessante. Ela se encantou pelo budismo, assistindo aquele filme 7 anos no Tibete, em 99. A partir daí, uma semana depois, o Dalai Lama esteve no Rio de Janeiro, no Brasil, na verdade, e ela conheceu o Dalai Lama e resolveu ir para o Nepal, Tibete, e por lá ficou 7 anos fazendo retiro, estudando, peregrinando. E em 2005 ela foi ordenada monja pelo própria Santidade Dalai Lama. Então ela vai ter muita coisa bacana para falar hoje pra gente. Já está aqui, já vou chamá-la. Está conectando. Agora foi. Oi, Nandro, tudo bem? Oi, Paulo, tudo bem? Tudo certinho. Então, estamos aqui. Eu sigo em Visconde de Mauá, mas a conexão aqui é a melhor que eu posso hoje. Tá bom, tá bom. E Vamos. Eu então, estava aqui um bem-vinda. pouquinho, eu ouvi você falando um pouquinho de mim. Sim. E- Você quer falar mais um pouco de você? não precisa, não precisa. Então, o nosso papo hoje é sobre ressignificar a morte. E na nossa cultura aqui ocidental, é um assunto que a gente não fala muito, né, Nandro? E o Oriente é mais natural a gente falar sobre a morte. E então eu queria saber de você como é que o budismo apresenta a morte, como é que é a visão para os budistas. Né? Então, o budismo ele é visto como assim, como parte do que a gente chama de impermanência, né? Então, a gente sabe assim, tudo uma permanência, uma presença e tudo acaba. E da mesma forma, assim, a gente nasce, a gente vive e a gente morre.
Isso não é nenhuma novidade, a gente sabe, a gente ouve. Mas de verdade, assim, para a gente, e é o que a gente gostaria de passar para todo mundo, assim, o quanto é importante realmente não só ouvir, não só falar, mas a gente entender, se imbuir de que sabe, faz parte da nossa vida. Né? O nascimento a gente fala tão bem. Então vamos falar bem da morte. É possível falar bem da morte, sabe? Então, e acho que eu imagino que um dos nossos medos pelo desconhecido. Né? Assim, o fato de ser desconhecido, o fato da gente não saber para onde vai, como que acontece, começa por aí a nossa vontade de ter distante. Mas então, assim, vamos se aproximar, sabe? Em vez de querer estar longe, vamos nos aproximar. Vamos tentar conhecer, conversar com médicos, né? Assim, ver literalmente o que acontece com o nosso corpo. No budismo, particularmente, assim, a gente colocado, é explicado para a gente um processo que realmente existe com os nossos elementos, como que o corpo se dissolve, algumas visões. Então, assim, isso é a nossa prática, que é uma forma da gente se familiarizar que se isso acontecer na hora da morte, a gente não vai estar... não vai ter uma surpresa, né? Então, assim, uma é ter essa vontade de se aproximar, sabe? De trazer a morte amigável, cada um da sua forma, né? Conheça a sua tradição ou não a sua tradição, pesquise para a gente ver, né? E é da forma, sabe, assim, a gente budista, né? Deveria, pelo menos, assim, eu posso dizer que a gente deveria acordar, assim que a gente abriu os olhos, a gente deveria ter 3 pensamentos, assim. Um, que maravilha, de verdade, assim, que maravilha, que incrível que eu tô viva, né? Que eu amanheci viva. O segundo, que a morte, assim, mas eu posso morrer hoje, sabe? Hoje pode ser o meu último dia. E não é porque a gente está na situação de Covid, que existe um risco maior, não, existe maneiras e maneiras, assim. Eu, quando tive alguns ensinamentos, né, com o nosso mestre, com o Lama Zopa, teve uns ensinamentos de 2 horas dele falar de acidente, de cair tijolo, de você tropeçar, de um remédio. Então, assim, e tudo isso, nada é para ser mórbido, nada é ao contrário, é só para a gente entender. Se a gente olhar e ver que pode ser o nosso último dia, aí sim a gente muda como pode ser a nossa vida. A gente vai ter uma forma diferente da nossa vida. Então, assim, acho que a primeira coisa é a gente deixar de ter essa aversão, esse medo. Vamos chegar perto da morte, da nossa passagem. Falar sobre o assunto, né, Nandro? A É? gente também falar sobre o assunto é importante. Eu deixei de falar que a Nandro é diretor do Centro O Centro Shivalya. Shivalya, ligado à Fundação para a Preservação da Tradição Mahayana, que é uma organização internacional com 24 países, e o diretor espiritual é o Lama Zopa Rinpoche. Então, Sim. tem uma boa experiência. Eu queria saber de você... Mas, Paula, deixa eu te perguntar primeiro. Deixa eu te apresentar. Agora, então, a Paula né, é geriatra, é cardiologista, e ela tem uma história super bonita, assim, sabe? De como a espiritualidade entrou na vida dela pessoal e na sua vida, na prática da medicina, né? Então, acho que agora você pode falar um pouquinho de você. Agora eu não tô. É que a gente teve uma conversa anterior e a minha internet só pegava perto do galinheiro. Então foi... Mas agora eu já estou em outro local. Então, eu sou cardiologista e fiz geriatria em 2006, 2008 e comecei a trabalhar com geriatria, mas eu tive uma educação católica, fiz primeira comunhão, já toquei violão em igreja, mas no decorrer da medicina eu comecei a ficar muito cética, né? Eu não acreditava mais em nada, e eu comecei a lidar com pacientes que, enfim, estavam no fim de vida, né?
E isso bateu para mim muito forte, assim. Até que eu cheguei, assim, num auge de estresse, e porque o médico, ele é formado para curar, né? E, e eu me sentia muito impotente frente à morte, né? Frente à demência, frente à depressão profunda. E, e isso tocou em mim, né? O que, que é o fim de vida para mim, o que, que é a morte, o que, que eu acredito, o que, que eu não acredito. Então eu fiz uns meses sabáticos, fui para o interior de Goiás, fui para a Chapada dos Veadeiros, que é um lugar super especial, de águas e pedras, quartzo rosa, enfim. E lá eu também fiz uma peregrinação de diversas crenças religiosas. Fui a encontro de Bíblia, fui nos Hare Krishnas, fui no Centro Espírita, até que me falaram, tem um lama budista que vai vir dar um retiro, e ele é brasileiro, ele fala a nossa língua. E eu falei, nossa, que legal, já achava o budismo, assim, já tinha curiosidade, achava uma cultura de paz. E aí eu fui nesse retiro com o Lama Padma Santen, e alguma coisa fez sentido para mim, sabe? O que ele falava, eu não entendia, a maioria das coisas eu não entendia. Mas aí, quando eu voltei para o Rio, eu comecei a meditar e comecei a estudar o budismo, né? Isso já tem 10 anos, e a minha vida se transformou. Transformou a minha vida pessoal, e quando eu fui nesses 4 meses sabáticos, eu queria largar a medicina. Eu falei, eu não dou conta, enfim, de tanto sofrimento, eu não sei mais ajudar essas pessoas, porque eu também estou num sofrimento profundo. Então, o budismo me deu ferramentas para eu não sofrer como eu sofria e, de fato, poder ajudar os outros, né? Então, isso mudou a minha clínica, então, e a minha vida pessoal. É, é e acho que assim, o que a gente queria falar, né, Paula, assim, também é o fato, assim, então, como né, assim, a gente pode trazer para a gente essa serenidade em relação à morte, mas o quanto a gente pode ajudar quem está morrendo, né? Então, ao invés, bem isso do que você fala, né, ao invés de da gente se sentir impotente, o quanto que a gente pode ajudar o outro, né? E, e aí, assim, né, a gente falou, assim, para mim, assim, a minha maior experiência foi quando meu pai faleceu, né? Meu pai faleceu em um mês, muito rápido. Ele não tinha absolutamente nada, quer dizer, tinha, né? Mas não demonstrava nada, assim. Ele estava deprimido porque minha mãe, na verdade, está num processo de Alzheimer, então também é um outro tipo aí, vamos dizer, para o familiar é um outro tipo de morte também. E, e eu lembro, eu tava no Nepal, estava no Copan, quando eu ouvi, era dia 4 de dezembro, e eu lembro, assim, a gente tem, né, no budismo, a gente tem várias práticas que a gente faz, né, e eu lembro quando eu ouvi, a minha preocupação, a hora de eu voltar a encontrar o meu pai, era se eu ia conseguir fazer tudo para ajudá-lo. Assim, o quanto que se emocionalmente, assim, eu tinha em mente, assim, eu tenho que pensar nele, né? Até porque a gente sabe o quanto é importante esse momento, a gente tem, né, o conceito de que a mente continua, que não existe, né, não existe o término, né, não existe a morte assim para sempre, né? Então, a minha preocupação era essa, era se emocionalmente eu não conseguir. E eu cheguei, assim, cheguei no dia 17 de dezembro, dia 18, fui encontrá-lo, e no dia 18, no dia 19, ele entrou no hospital, e no dia 20 ele estava na UTI, e no dia 4 de janeiro ele faleceu. Então, assim, uma das coisas incríveis, uma assim, né, a escolha de eu ser monge ajudou muito, porque eu, por ser religiosa, podia
visitar todos os dias, eu deixava minha mãe e meus irmãos verem meu pai. E o quanto, assim, eu pude, mas, assim, eu vi que eu precisava pensar muito nele para conseguir ajudar, né, assim, porque se viesse sentimento de que, assim, ai, meu pai, se ele tá, né, se ele for embora, como que vai ser, ficava difícil de eu ajudar. Não é que é para, nenhuma forma é para a gente, né, suprimir, negar isso, assim, mas naquele momento que eu podia, era a forma de eu ajudá-lo, assim, sabe? Teve um momento difícil, que foi a primeira, quando eles colocaram os tubinhos, que acho que era a sonda, né? E eu lembro que eles chegaram e falaram assim, a gente vai colocar a sonda, né? Um irmão meu saiu do quarto, eu falei, não, eu preciso estar aqui do lado do meu pai, né? Então eu vi colocando, eu vi aquela, né? E aí sim, eu fazendo as nossas práticas, assim. E na passagem mesmo eu não estava junto, mas depois que ele, no velório, né? A gente sabe que no Brasil você não pode estar no velório devido à segurança, assim. Mas eu pedi, eu falei, olha, eu tenho as minhas práticas, eu quero estar presente com meu pai, é muito importante, né, esse dia, assim. E aí eu fiquei meia-noite às 6 horas da manhã na capela, né, foi em Cabo Frio. E vou te dizer que eu tenho um pouco de medo de espíritos e coisas assim, mas foi incrível, porque aí eu fiz todos o que a gente faz, né, as preces, fiz mantra, eu rodeava ele, né, assim, né, para eu não dormir de madrugada, 4 horas da manhã, assim. Teve um momento que eu fui na capela do lado, porque tinha uma pessoa do lado, né, e ninguém estava ali, assim. Então, só para dizer que, assim, com isso, sabe, com essa possibilidade que eu tive, com a oportunidade que meu pai me deu, assim, hoje, assim, eu tenho saudade, assim, mas vem um sentimento de ter feito muito por ele, assim, sabe? Então, agora essa é a minha prática, né, Paula? Assim, essa é a prática, quer dizer, minha prática, assim, falo como monja, mas é a prática de que a gente sabe, assim, o quanto é o conforto, sabe? Isso traz conforto. Então, o que eu falo para as pessoas, assim, encontrarem, sabe? Encontrarem, né, não é o budismo, é encontrarem uma forma, tanto para você quanto para o outro, que aonde você tenha realmente uma confiança, sabe? Do quanto você pode ter nesse momento, assim, né? Agora, É, enfim, no consultório, a gente conversa um pouco sobre esses assuntos, sabe? Então, a gente conversa. Agora, assim, os pacientes. É importante a gente abrir um espaço para conversar sobre a morte no consultório, né? Eu tenho pacientes, assim, nonagenários e muitas vezes, a maioria idosas, elas vão sozinhas, todas bonitinhas, e algumas vezes vão com familiar. E eu tento abrir esse assunto, né, no consultório, falar sobre espiritualidade, ver se a pessoa tem alguma crença, falar sobre questões de bens, de dinheiro, ter uma conta conjunta, questão de doação, mas principalmente falar sobre o que a pessoa deseja no fim da vida dela, quando ela não puder mais falar por si, né? Então, tem as diretivas antecipadas da vontade, que é um documento que são instruções que uma pessoa dá antecipadamente relativas ao tratamento que deseja ou que recusa receber no final da vida, relativas à saúde. Então, esse documento é importante dizer, ter um procurador da saúde. Então, a gente escolhe uma pessoa, mais de uma pessoa, que saiba desse documento e saiba das suas vontades. Então, quando, por ocasião do final da vida, que pode acontecer, como você falou, de uma hora para outra, escorregar, cair, ou ter uma doença súbita, né?
Então, esse procurador da saúde, ele tem essas diretivas, né, antecipadas da vontade, então ele vai ser o defensor da autonomia desse paciente. E a Sociedade Brasileira de Geriatria lançou agora, em agosto, um aplicativo que se chama Minhas Vontades, que é muito legal. Diz o que é essas diretivas antecipadas de vontade, e dá assim, 5 passos para a gente começar a pensar nesses assuntos, se eu quero ser entubada, se eu quero ser ressuscitada, quem que eu quero que esteja do meu lado, enfim, se eu quero morrer em casa, enfim, esses assuntos, que são assuntos super difíceis de se abrir, né? Mas o consultório médico é um lugar que a gente pode abrir para essa conversa, assim. Muitas vezes o paciente quer falar sobre a morte dele e não tem espaço. Então, e às vezes a família também não quer falar, né? E aí chega só. É bom, assim, se você pudesse falar com calma, numa hora que está todo mundo bem, né? Porque na hora lá do hospital, né, que o parente está mal, a família já está muito mobilizada, sabe? Então é mais difícil a gente falar sobre esses assuntos. Mas, enfim, essa história que você falou, Nandro, do seu pai, que você ficou em paz, né, com tudo que você pôde fazer, eu compartilhei com você que eu também consegui fazer, de certa forma, com a minha mãe, né? Apesar de eu ter somente 3 anos do estudo do budismo, mas eu já meditava, já tinha um entendimento da impermanência, já tinha o entendimento que é importante a gente pacificar as relações em todas as direções, né? Agora, né? Então, com a minha mãe também foi um diagnóstico de leucemia e ela faleceu em 3 meses. Então, eu conversava muito com ela, conversar com as pessoas, enfim, se ela tivesse algum, enfim, com problema com algumas pessoas. Eu também conversei tudo que eu queria com ela, a minha irmã também. A gente praticamente se mudou para a casa da minha mãe e tivemos momentos maravilhosos, mas maravilhosos, assim. E eu pude ver como ela, a gente fala, evoluiu, né? Mas nesse período de 3 meses, ela fazia quimioterapia numa clínica. E aí ela chegou para mim e falou assim: minha filha, coitada daquelas moças, daquelas enfermeiras, né? Elas passam o dia inteiro lidando com essas pessoas sofrendo. Agora vai ser Páscoa, você compra um chocolate para elas? Aí, aí eu saí, eu comprei chocolate. Aí depois ela contou que deu chocolate para a faxineira, que a faxineira nem acreditou que recebeu esse chocolate. Ela falou: minha filha, eu tenho muita sorte, né? Porque eu posso ir de motorista, deitada no colo da enfermeira, até a clínica. Tem gente que vai de ônibus, minha filha. E então, assim, teve uma ocasião que eu fui para o retiro lá com o Lama Santi, Padma Santi, e aí eu pedi uma reunião com ele e eu perguntei para ele: Lama, como é que eu posso ajudar minha mãe, né, nesse momento? E aí ele falou: Paula, pergunta para ela que está passando por isso. Então, isso. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu estava morrendo de medo de voltar e conversar com ela sobre a morte dela, né? E eu abri o assunto. Eu falei: mãe, o que você acredita? Você acredita em Jesus Cristo? Ela acredita em Jesus Cristo. Aí ela falou: mas Paula, como é que é no budismo? Eu falei: mãe, no budismo a gente tem uma continuidade, a gente não há realmente uma morte. Eu falei um pouco com ela sobre isso. E isso foi muito bom para mim e para ela. Então, como é bom a gente ficar em paz. E depois, quando ela faleceu, eu também fiquei em paz, assim, porque eu também fiz tudo que eu podia, assim, e foi muito pacífico, assim. Então, eu acho que isso todos nós podemos fazer, né? Não precisa ser
religioso, e, né, independente da sua crença, o importante é você ter uma crença e conversar sobre esse assunto. Às vezes, outro dia uma amiga minha me ligou, Paula, amiga dela, né? A minha amiga está com um câncer terminal e eu não sei como abordar o assunto de cuidados paliativos com ela. Eu falei, fala com ela. Fala com ela. É ela que está passando por isso. Então, eu acho que a gente não tem que ter medo de abrir o assunto, né? Porque pode ser muito rico essa troca, né? E como é que Não, você vê isso, Nandro? da sua mãe do chocolate me fez lembrar também, assim, meu pai, né, teve um momento que ele falou, ó, não, então, depois amanhã você traz dinheiro para esse, para todos os, né, assim, os que estão me cuidando. Tinha um, e meu pai era bem gordinho, assim, sabe? Então ele era pesado, né? Assim. Então ele falou, não, e ele que, né, levava meu pai, dava banho, coisa assim. E eu lembro que achei uma graça. E foi muito. Assim, teve uma visita minha com meu pai que ele perguntou assim: mas o que está acontecendo, filho? Que eu não sei, né? Não sei se deu uma congelada. Voltou. Assim, Ele sabia que estava morrendo, Nandro? não, ele sabia. A única coisa é que assim, ele assim, foi descoberto, né, rápido assim que ele tinha o câncer. Só que quando ele chegou no hospital, na verdade, ele estava com uma insuficiência renal, assim, sabe? Então a gente nem conseguiu fazer a biópsia por causa da insuficiência renal dele. Assim. Aí ele perguntou para mim assim, ele falou cada hora uma coisa, né? Assim, que quando ele foi para o UTI, é lógico que ele ficou, falei, não, pai, é só porque você precisa, né, ter os cuidados, coisas assim. Mas era isso, assim, eu cada 15 minutos ficava lá fazendo mantra e cuidando dele, assim. Então, mas acho que, mas assim, o que você falou, né, Paula, isso é todo mundo mesmo, né? Assim, todo mundo quanto pode. E, e é isso, e é para a gente ter essa coragem. E assim, o bacana que você falou, né, Paula, assim, para a gente fazer isso agora, sabe? Tanto com o outro quanto com a gente, porque aí a gente pode fazer com tranquilidade, né? Você estava falando, eu coloquei o aplicativo no meu telefone Ah, das que minhas vontades, legal! né? E Minhas fui vantagens. preenchendo, né? E fui preenchendo. E vi que é difícil, né? Assim, você chega em questões, assim, é para você refletir. Então, assim, a gente hoje, saudável, da forma que a gente está, né, vai, então faz com calma, responde uma vez, responde uma pergunta, né? Assim, então tem esse espaço, né? Ao invés do que você falou, de realmente a gente chegar na hora e aí ter que tomar decisões que é muito complicado. A hora que a gente vai, né, assim, a gente fala né, falando um pouco da meditação, né, Paulo? A meditação no budismo, em tibetano, significa gom, que é se familiarizar com né, se familiarizar com a virtude. Aqui é a mesma coisa, sabe assim? É ir se familiarizando, então vai lá, preenche, vê, fica assim, né, dá aflição, dá aflição. Agora, assim, quando eu estava colocando, apesar que eu tenho algumas coisas bem certinhas, assim, mas sabe lá se vai acontecer dessa forma, né? Programa não é para programar também, né? Porque sabe lá. Mas eu vi que, assim, se vem alguma aflição naquele momento, assim, mas eu estou apaziguando essa aflição se eu lidar com ela agora e não vou ter essa aflição mais tarde, né? Então a gente está. Agora, se a gente não fizer isso agora e tiver que fazer depois, né? Assim, fica mais complicado, né? E eu achei, e assim, né, que a gente conversou porque eu não sabia muito esses termos, né, assim, diretrizes Antecipado de avançadas vontade, e voluntárias. Aí eu também vi que tem, né, o termo testamento vital. Testamento vital, Isso. Então, mas quando eu vejo tudo isso, eu vejo o quanto isso tudo está, assim, na prática budista, está muito isso, quanto é importante realmente, assim, você saber bem isso, assim, como que você quer estar, o que que você quer, que música que você quer ouvir, é isso, mesmo assim, que, como vai ser o seu velório, sabe? Tem gente que dá festas, né? Tem gente que faz outras formas, a gente tem uma coisa do silêncio, né?
Eu, por exemplo, assim, uma coisa com meu pai, mas assim, com a gente, né, por exemplo, é, no Tibete, na Índia, assim, a gente esperaria por 3 dias, até 3 dias, para a gente não ser tocado no corpo, né? Uhum. Porque a gente não obrigatoriamente, a morte clínica, ela é a nossa mente, a nossa consciência, ela pode estar presente. E pode ser um momento muito especial, porque, na verdade, todas as coisas grosseiras, nossas emoções, todas as nossas angústias, elas se dissolvem e você pode entrar nesse momento assim, diretamente com a natureza da sua mente, da sua compaixão, do seu amor, né? E, então a gente pede para não tocar, mas assim, isso é ilegal no Brasil, né? Então, assim, É. a gente fala para dar um toquinho na cabeça ou puxar o cabelo para que a consciência saia, né? Então, assim, esse tipo de coisa, é lógico que eu tenho que deixar escrito e muito bem falado para minha família, porque, né, nesse caso são protocolos muito diferentes, assim. Sim. Mas de novo, assim, vendo, né, assim, se familiarizando, ficando, deixando amigável esse momento, assim, é o mais legal, assim, né? E tem as pequenas mortes do dia a dia, né? Quando a gente dorme, né? É uma pequena morte. O tempo todo morte e renascimento, né, Nandro? É, Então, a gente olhando para isso também no nosso dia a dia, né? Então, é aquele negócio. A gente começou esse bate-papo, a gente era de um jeito, agora a gente já é de outro, né? Então, essa é, impermanência, né, que está permeando o tempo todo. Então, se a gente começar a olhar essas pequenas mortes, esses pequenos renascimentos, isso vai também deixando mais natural isso tudo, né? é. E E falando um pouco da própria impermanência, né, não só da gente, mas de tudo, né? Às vezes a gente, bem isso, a gente tem medo da mudança, a gente, mas se você encaixa nessa realidade, sabe? Se a gente fala assim, é assim, muda, né? A gente está mudando, tudo está mudando. Se a gente se encaixa nessa realidade, assim, a gente vê, né, pelos lamas, eu vejo pelo Lama Zopa, assim, ou quem encaixa, sabe? Fica muito mais, assim, muito mais livre, na verdade, sabe? Muito mais solta a vida, assim, porque você sabe que está mudando. E, além de mais solto, mas, assim, de uma vivacidade, assim, né? Assim, eu preciso viver esse momento, né? E, assim, tanto momento bom, né, assim, que eu viva, assim, eu não, isso não precisa trazer ansiedade, isso não precisa trazer aflição, assim, caramba, que legal, assim, que bacana esse nosso momento aqui, né? Então, assim, eu tenho que é, aproveitar, sabe? E quando a coisa é ruim, quando a coisa tá chata, assim, ufa, ainda bem que a permanência existe, porque vai acabar, assim, vai, uma hora tem que passar. A gente fala, né? Existem as causas e condições para uma coisa acontecer, e essas causas e condições terminam, assim, né? Então, quando a gente se imbui, assim, tem essa né, a impermanência tanto de tudo como da nossa vida, muita coisa a gente deixa de sofrer, sabe? A gente sofre um pouco porque a gente quer permanecer, a gente quer fazer as coisas permanentes que não são. A gente quer que algo uhum. dure, um eterno que não dura. Então, aonde a gente sofre é por causa desse equívoco, né? Agora, quando a gente se permite, aí a gente flui. A gente falou, enfim, é, como ajudar nos nossos entes queridos a morrer e como encarar a morte sem medo. É isso que você está falando, né? Se familiarizando e vendo como natural. Hum, Eu tive uma paciente que eu a visitava uma vez por semana. Ela era um paciente de Alzheimer, né? hum, E vez que eu ia na casa dela, a filha dela me apresentava. Fulana, doutora Paula. Oi, doutora Paula, tudo bem? Você tá tão bonita? Oi, fulano, tudo bem? Você tá bem? E era sempre assim, ela é super carinhosa. E aí, na hora do exame físico, ela ia pro... a gente
A filha levava ela para o quarto. Quando eu chegava no quarto, ela já não lembrava quem eu era. Uhum. Então, eu falei assim, doutora Paula, oi, doutora Paula, tudo bem? Tudo bem. Enfim, eu fiquei um ano tratando dessa senhora. Ela era muito carinhosa. E aí um dia a filha me liga e fala assim, Paula, doutora Paula, eu estou muito assustada. Mamãe está escolhendo as roupas que ela quer ser enterrada. Uhum. Eu falei, justo, né? Não tá justo? Eu não falei assim. Mas, né? Porque, assim, é tanto um tabu que a gente, para falar desse assunto, que, enfim, eu falei, ó, sua mãe tá bem, ela não vai morrer agora, mas, assim, ela acho que tá no direito dela escolher a roupa que ela quer ser enterrada, né? Mas, assim, é um assunto que a gente não fala, né? É, E, é. e É, aí, eu aí lembro, eu esqueci o nome do filme, mas depois eu estava lembrando que é o filme com o Darín, né, com o argentino, que eu esqueci o nome do filme, mas acho que todo mundo deve saber, assim. Mas que ele vai fazer o seu próprio, comprar lá no cemitério, assim, né? E o cara fala, mas para quem que é? Para quem que é? Ele fala, não, é para mim mesmo, e não sei o que e tal, assim, e leva um susto, assim, né? Mas é isso, acho que, né, assim, quanto mais natural, assim, sabe, a gente puder fazer, assim, né, é melhor. E, assim, e é tão incrível, né, porque, assim, é bem isso, é questão de... Porque aí, né, Paulo, é que muito o budismo fala, assim, que tudo depende da nossa atitude mental, né? A gente mudar o externo, a gente não consegue, as coisas surgem, as coisas surgem, né? Mas como a gente lidar com elas, né, assim, que é a grande diferença, né? Então, é bem isso, assim, olha só, né? Não, eu vou escolher, assim, eu quero que nesse momento as pessoas me veem com essa roupa, assim, né? Então, ou, né, ou eu quero que esteja, que tenha tal música, ou eu não quero nada, ó, não fazem isso para mim. E isso que você falou, eu lembrei também de uma reunião nossa em família, e que foi bom, assim, foi bem descontraído, porque meus pais viajavam muito, assim, muito. E aí rolou na mesa, assim, mas e daí? A gente nasceu no Paraná, aí morou em Búzios, e morou em Curitiba e tal. E aí a gente falou assim, e daí, né, pai, mãe, como vocês querem? E aí meu pai falou assim, eu acho que podia fazer o seguinte, eu queria ser um pouco velado aqui em Búzios, depois passava por Curitiba e depois ia ser enterrado em Arapongas, assim. Eu lembro que a gente começou a rir, eu falei assim, pai, assim, até nessa hora você tem que viajar de um ponto a outro, né? Mas foi bacana, assim, daquilo ali. Não deu pra gente fazer esse, né, ia ser um grande transtorno, assim, né? Mas o quanto é isso a gente deve, né, assim, e tentar fazer de forma lúdica, assim, né? eu vi E, que tem umas pessoas perguntando aqui a questão do documento, né? Que se chama Diretivas Antecipadas de Vontade. E o aplicativo se chama Minhas Vontades. E uhum. teve uma pergunta agora, Nandro, perguntando se o budismo permite a cremação. Na verdade, ela é muito mais comum para a gente. Permite a cremação, é até mais, acho que até mais comum. É, acho que até, a bem da verdade, assim, para falar para vocês, assim, pode ser um pouco chocante, assim, no Tibete, né? Agora eu não sei, acho que talvez não, mas na época que, na verdade, se cremavam só os mestres, os grandes. E o pessoal eles eram assim, os corpos eram cortados em partes e dado para os urubus, assim, sabe? Então, tanto que existe no Tibete acho que chama Sky Cemetery, né? Assim, o cemitério do céu, que é esse tipo de coisa. Mas acho que isso não é feito mais. Mas isso assim, assim, quando você
ver a cena, assim, é muito... Mas é incrível para você ver o desprendimento que se dá, né, do corpo no momento, porque a gente vai ter que deixar esse corpo, né? Então, assim, a gente tem uma mente ou a gente tem uma alma, sabe, para onde... quer dizer, para várias pessoas, né, para várias tradições existe isso. Então, no nosso caso, existe uma consciência, a gente só está... Se a gente tiver uma passagem bacana, a gente só está trocando de roupa, né? A gente só vai trazer uma outra existência, né? E é praticamente todas as tradições, então assim, mesmo que, sei lá, né, se for cristão, se vai para o céu, né, se você tiver, a gente diz o importante do momento ali da morte. E também assim, agora para quem, né, achar que não, que retorna para a Terra e que volta, de novo, sabe, Paulo, eu acho importante você, assim, dentro do seu pensamento, da sua crença, você se resguardar, você se sentir seguro nisso, sabe? Se você sabe que, não, o meu corpo vai voltar para a Terra e vai se tornar mineral, maravilha. Então, assim, na hora ali da morte, assim, saiba que de alguma forma você tem que, né, isso vai acontecer com o seu corpo. Ou a gente da mente que vai se desprender do corpo e vai ter um outro processo, né, o processo do básico, assim, é, é isso, sabe? A gente estava falando, né, Paulo, o lance a gente usa muito a palavra refúgio no budismo, né? E o refúgio é nisso. Refúgio significa ir para onde você tem segurança. E nisso é você com a sua escolha, né? Vamos aí falar das minhas vontades. Isso é uma das vontades. Eu estava achando interessante porque eu fiz o aplicativo Minhas Vontades, e me chamou a atenção, assim, além, né, porque ali tem uma parte prática muito importante, né, de como, por exemplo, eu vou escrever ali dizendo, olha, o máximo que você puder, não toque no meu corpo, né, assim, se for 5 minutos a mais, 10 minutos a mais, 1 hora a mais, mas o máximo que puder não tocar, e se tocar na minha cabeça, eu vou ter que deixar muito isso, tanto para parentes como para os profissionais médicos, né? Mas, assim, o quanto é importante a gente deixar nesse aspecto emocional, sabe? Nesse aspecto espiritual, assim, o que eu quero, como, sabe, como que as pessoas vão estar ao meu lado, com quem que eu quero. Então, assim, para abranger um pouco pro seu emocional, assim, né? Assim, pô, como que, assim, todo mundo quer que seja pacífico, né? Quer que seja sereno, assim, né? Claro. E Então, assim, então, desculpa. assim, eu vejo mais os budistas, eu acho, fazendo cremações hoje, né? E assim, falando também da morte, né? A gente falou da morte do corpo físico, mas assim, a gente não é mais criança, né? Então aquela criança, a gente já não é mais aquela criança. A gente não é mais o adolescente, a gente não é mais o adulto jovem. Uhum. E então a gente já se transformou, né? Então é essa transformação que a gente pode ver durante a vida, né? Não Uhum. precisa morrer para ver essa transformação. É. E, e a gente chegou à conclusão que a gente tem a mesma idade, né, Nandro? Pois é. Tem 50 aí. E, 50, 50, é, metade da vida. é. E, e eu queria perguntar para você, só fazer uma outra observação também quanto a paciente, né? Eu estava atendendo uma paciente que ela resolveu morrer em casa, mas ela ainda era muito lúcida. Então, um dia eu cheguei, ela estava com home care, estava com toda a estrutura, o plano de saúde estava pagando, porque é uma coisa super cara. E aí cheguei, doutora Paula, pelo amor de Deus, não deixa essas pessoas virem rezar aqui. Eu falei, o que foi? Ela falou, não, a minha vizinha, enfim, era evangélica, mas assim, não falando contra religião nenhuma. Ela veio com uma turma e elas passam o dia inteiro rezando aqui. E eu sou católica, eu não quero rezando aqui. Então, para falar também, às vezes, assim, que a gente tem uma crença, por exemplo, o médico tem uma crença e o paciente tem Sim. outra. Então, é importante até isso a gente respeitar
a crença da outra pessoa. Quando eu abro esse assunto no consultório, eu falo, e como é que é a espiritualidade para você? Ai, doutora Paula, eu vou à igreja todo domingo, isso me faz muito bem. Eu ouço a Rádio Catedral, que é uma rádio super bacana. Minha avó, que tem 104, tá ótima, ela ouve essa rádio. Ela estava vendo muita notícia horrorosa no televisão. Eu falei, não, vó, desliga isso, pelo amor de Deus. E aí indicaram essa Rádio Catedral, então ela ouve a Rádio Catedral. Então, então, a importância da crença, né? O que você estava falando, do refúgio, né? O que cada um de nós, a gente tem um refúgio em quem? Em Cristo. Eu tenho refúgio no Buda, eu tenho refúgio que eu sou matéria, eu vou voltar para a Terra, né? Mas é a importância da gente ter essa fé, né? Isso, enfim, se é fé ou uma confiança, né? E aí você estava falando, Nandro, que, na verdade, a morte pode ser excelente, né? Isso parece uma coisa, né, para as pessoas que ouvem, né? Como assim a morte pode ser excelente, né? Como é que é isso, Nandro? Explica melhor para a gente. Não, né? Isso que eu ia falar, então, olha só, né? O Lama Zopa escreveu, agora mudou o nome do livro, mas só que está em inglês, né? Mas olha só, esse livro chama How to Enjoy Death, né? Então, como aproveitar, né? Como que enjoy, assim, a gente não pode falar divertir, né? Mas assim, como a morte pode ser, acho que eu vou dizer reveladora, assim, sabe? E por que isso, assim? Quando a gente ouve, assim, né? Mas os grandes yogis e yoginis, assim, eles, por tudo que eles praticaram, na verdade, eles estão esperando a hora da morte, né? Porque, e aí, voltando a falar, de tudo que a gente, né? Vai surgir muito na nossa hora da morte. Assim. E, então, quem tem uma familiaridade de novo, ou com uma prática, ou com virtudes, né? Ou com. É isso que vai surgir, assim. Né? Então, assim, aí a gente fala para a gente tem costume de fazer práticas diárias, né? Assim, a gente faz o mantra, ou a gente faz né, o Buda da compaixão, né? Assim, e, e o que acontece é isso, a gente tem uma mente grosseira, uma mente sutil, uma muito sutil. Então, essas mentes elas vão se dissolvendo, né? E acho que eu comentei com você, né? Assim, eu venho fazendo um retiro há muito tempo, assim, e que é com o Buda da compaixão e tal. E não que eu acho que tenha acontecido muito na minha mente durante a vida, acho que melhorou um pouquinho, mas não muito, assim. Mas de verdade, assim, eu tenho uma esperança, vamos dizer assim, mas uma confiança mesmo, assim, de que na hora da minha morte, assim, todo esses retiros que eu fiz, todas essas visualizações, todo esse sentimento de compaixão e de sabedoria de ver a realidade, assim, eu vou te dizer que eu às vezes eu meio assim, putz, eu tô apostando na morte, sabe? Assim, não, vai ser bacana e vai ser reveladora, porque aí sim você encontra com o melhor de você, você encontra com a natureza da sua mente, que é o melhor de você, né? Então, agora, para você chegar a isso, e de forma alguma eu estou falando isso, só estou falando da minha parte, só estou falando que eu me familiarizei, então eu espero que isso que surja, né? Mas para chegar a esse ponto, é o que a gente faz no dia a dia. Então, a gente volta da importância da vida, assim, né? Então, e é isso, as pessoas que estão né, que estão rezando, que pedem para Deus, se naquele momento tiver muito forte aquilo, tem como ser muito revelador e tem como ser excelente mesmo, né? Assim, e assim, não, né, não só falando dessa forma, eu até estava ouvindo algumas coisas da Ana Cláudia Quintana, né? Que ela, assim, né, que ela fala, né, assim, a morte é um dia, né, que vale a pena viver. Mas ela fala isso, né, mas só se você estiver muito feliz com a sua vida, né? Então, para saber disso, gente, assim, aproveitem a vida, sabe? Assim, a gente tem uma preciosa vida humana, sabe? A gente vamos olhar
para cada, assim, se as coisas estão difíceis, se as coisas são muito difíceis, né? E eu posso imaginar, né, Paula, com o que você lida, né? As pessoas com dores e às vezes é muito difícil um dia após o outro, assim. Mas vai, sabe, abre, sabe assim, dá um espaçozinho, vai abrindo assim, sabe? Se você está com sede, você pode tomar um copo d'água, aprecie isso, sabe? Se hoje você pode andar, apreciar o mínimo, sabe? Que a gente tem, né, na vida, porque, né, como sua mãe falou, sempre tem pessoas em situações mais difíceis que a nossa, né? Então, sabe, assim, e quando né, a gente vê, tem uma preocupação, né? Eu recebi um material também de suicídio com idosos, né? Assim, de não ter mais sentido pela vida, assim, o quanto a gente mudar isso, assim, quando a gente achar que já não está valendo mais a pena, mas, assim, como que eu posso beneficiar o outro? Então, assim, já que a minha tá mais ou menos, né, assim, eu não estou achando muita graça, ou, né, assim, o que eu posso fazer pelo... Então, vamos fazer minha vida ser funcional para o outro, né? E aí acho que pode também dar sentido para a sua vida e para o sentido da outra pessoa, né? Te ajudar o outro, sabe? É uma alegria muito mais para a gente do que para o outro, né? Assim, quando a gente vê que a gente né, ajudou, que a gente fez alguma, a gente trouxe alegria ou não sofrimento para o outro, é uma alegria muito grande para a gente, sabe? Então, acho que isso é uma forma também que a gente pode Dá sentido, estar né? Dá levando. sentido para nossa vida. É, é. E Eu essas não sei como que a gente está qualidades, de tempo. Eu não sei e como que a gente essas está quali... de tempo. Ah, estamos 8 minutos. tá. Aí qualquer coisa a gente encerra essa e abre outra, né? Para dar tempo dos comentários finais. Então, na verdade, a gente tem essas qualidades, a compaixão, o amor, né? Essas qualidades do coração, a gente tem o tempo todo e a gente pode desenvolver isso também, né? E não precisa ser na hora da morte, né? A gente pode fazer isso agora, né? Agora a Uhum. gente pode fazer isso. A gente pode agora beber esse copo d'água e... Nossa, que bom que eu tô podendo beber água, Sim, né? sim, sim. E agora a gente pode ajudar os outros. Então teve um documentário, A Evolução do Altruísmo, eu não sei se alguém assistiu, que fizeram uma experiência, que eu comentei com você, né? Que deram um dinheiro para pessoas na rua, aí deram, ó, esse dinheiro você compra o que você quiser para você. Aí a pessoa ia lá e comprava, sei lá, um sorvete, uma bala, alguma coisa e pronto, ficava felizinha na hora, mas... E aí, para outras pessoas, entregava a mesma quantidade de dinheiro e falou assim, ó, esse dinheiro é para você ajudar os outros. Hum. Nossa, essa pessoa que ajudou os outros, ela ficou tão mais feliz, porque os outros ficaram tão felizes Sim, por sim, terem sim. sido ajudados, entendeu? Ela comprava uma comida para outra pessoa. Então, quando a gente ajuda o outro, a gente fica mais feliz do que a gente mesmo quando a gente se ajuda, né? Enfim. É, Então, é, assim, a gente poder se alegrar com a vida do outro, a gente não pode viver várias vidas, né? Mas a gente hum. pode, né, alegrar com a felicidade do outro, ser feliz quando a gente vê o outro feliz. E isso a gente pode fazer agora, né, Nanda? É. E, e aí, tudo isso, sabe, a gente pode trazer no momento da morte, entendeu? E tudo isso vai apaziguar, tudo isso sabe, vai fazer a gente conduzir a gente de uma forma, sabe, assim, serena, tranquila e de super benefício, sabe, assim, tipo, assim, né, pode chegar ali e falar well done, né, assim, fiz muito bem, assim, sabe, acho que dá para a gente chegar, e isso tudo, né, é agora,
E o fato, de novo, né, da gente lembrar isso, assim, poxa, mas hoje pode ser meu último dia, né? Assim, já tiveram várias coisas, falam assim, o que você faria, né, se fosse os seus últimos 3 meses? E assim, não que você que dê loucura e principalmente aquilo que não seja bacana nem para você e nem para o outro, assim, né? Mas, e aí, eu achei interessante também que eu via, até foi hoje que eu vi a Ana Cláudia Quintana falando, né, que eu não sabia, né, que ela tentou, ela quis se matar, né, e no momento que ela decidiu que ela queria se matar, ela ficou em paz. Ela só precisava saber como que ela ia fazer, então levou esse tempo, mas assim, impressionante porque ela achava que, né, assim, aquilo ali ia trazer uma tranquilidade, né. Mas depois isso não aconteceu, ao contrário, ela inverteu e passou, e como ela beneficia hoje as pessoas, né? Então, o fato assim, de levar hoje a vida e saber assim, não, vai ser tranquilo lá, a gente vai trazer uma outra, é isso, ressignificar a morte e ressignificar a vida, sabe? Não é ser mórbido, não é falar da morte, que a morte vai chegar antes, não, vamos trazer de forma parte da nossa vida e ressignificar a vida, né? Assim, aí falo aqui para vocês assim, olha, eu, né, sou brasileira, vim de uma família católica, né, assim, e fui morar na Índia por 7 anos, me tornei monja. Então, assim, né, fui, assim, não sei se totalmente contra, né, mas, assim, foi difícil para minha família aceitar, mas era o que eu gostaria de fazer, assim. Então, sabe, siga o seu coração, veja, ainda dá tempo, né, tem histórias e histórias aí de pessoas, né, 60 anos se tornando corredores e outros, né, cada um fazendo. Na própria pandemia, a gente viu pessoas, né, ressignificando, assim. Então, e a cada momento, né, hoje, a partir de hoje e agora. Então, é isso. E Ai, aí eu Nanda, gostaria de você quer. aproveitar, assim, fazer um convite, sabe? Porque, então, dia 3 e 4 de outubro, uma monja venerável Robina vai estar falando sobre a impermanência e a morte. A Rubina é uma monja australiana, assim, ela tem uma habilidade muito grande de falar, assim, né, assim, a fala dela, as instruções, assim, ela toca muita gente. Ela deu ensinamentos em junho, tiveram mais de 500, mais 700, 500 pessoas inscritas, 700, 500 pessoas participando. Então, acho que delas, assim, dela vocês vão estar ouvindo, assim, coisas que podem realmente tocar para que seja importante, sabe? E eu acho muito bacana que né, assim, que a classe médica, quem trabalha com a medicina paliativa, quem trabalha com luto, sabe, venha conhecer um pouco essa abordagem, né, que aqui a gente só comentou, as abordagens budistas, para que elas sejam, o budismo tem Sim. essa liberdade para que seja bom, né? Para pegar aquilo que é de benefício. Então, convido de verdade, é dia 3 e 4 de outubro. O nosso site é chiualia.org.br. De repente eu peço aí para a Mário ou para a Cláudia escreverem depois alguma coisa. Eu acho que eu tenho que acabar agora e eu vou Tá, gravar e eu vou abrir outra só para você dar o site, a gente escrever aqui, tá bom? Pode tá, ser? pode. Então, gente, já voltamos.